São Barnabé foi um dos primeiros cristãos a serem mencionados nominalmente no Novo Testamento, onde seu nome aparece 29 vezes. Sabe-se que seus pais eram judeus gregos de Chipre e que seu nome original era José. Era descendente da tribo de Levi e sobrinho de Maria, mãe de João Marcos, autor do segundo evangelho, Colossenses capítulo 4, versículo 10. Portanto, Barnabé era primo de São Marcos. Sabemos que Marcos era discípulo de Pedro. Esta proximidade com os apóstolos e evangelistas certamente influenciou sua vida. O evangelista Lucas menciona Barnabé como um homem bom. Ele possuía uma área de terras na ilha de Chipre, porém, depois de sua adesão total a Jesus Cristo, vendeu tudo e entregou o dinheiro aos líderes da igreja em Jerusalém. Por causa disso, os apóstolos lhe deram um nome novo, Barnabé. São Lucas, em Atos capítulo 4, versículo 36, dá o significado do nome, filho da consolação ou filho da exortação. Algumas fontes dizem que Barnabé e Paulo estudaram juntos em Chipre, na escola do grande mestre Gamaliel. Quando Paulo voltou a Jerusalém, após converter-se, foi Barnabé quem o apresentou aos apóstolos. Atos capítulo 9, versículo 27. Um detalhe do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 14, muitas vezes passa despercebido. Barnabé é citado antes de Paulo, quando a dupla é mencionada, Barnabé e Paulo. Ambos são denominados apóstolos. Esse detalhe mostra a importância de Barnabé no início do cristianismo. Além disso, Barnabé é mencionado entre os 72 discípulos enviados pelo próprio Jesus a pregar pela Palestina. São Barnabé é citado como um dos primeiros profetas e mestres atuando na igreja de Antioquia, Atos capítulo 13, versículo 1. Ele foi enviado para lá por ordem dos apóstolos em Jerusalém, a fim de supervisionar, orientar e conduzir a comunidade cristã mais próspera da região. Porém, o trabalho era tanto que ele foi buscar seu amigo Paulo em Tarso para que este o ajudasse. Os dois trabalharam juntos durante 1 ano e meio em Antioquia. Atos capítulo 11, versículos 25 ao 26. Depois disso foram para Jerusalém, levando uma importante ajuda financeira aos cristãos de Antioquia para os irmãos pobres de Jerusalém. Atos capítulo 11, versículo 28 ao 30. Depois disso, Barnabé e Paulo foram enviados em missão pela Ásia Menor. Estiveram anunciando o evangelho em Chipre, Panfilha, Licaônia e Pisídia. Atos capítulo 13, versículo 14. Em Lídia, os dois passaram por uma experiência inusitada. Por causa do dom da palavra e dos milagres, começaram a ser considerados como dois deuses gregos, Hermes, Paulo, e Zeus, Barnabé. Os dois tiveram muito trabalho para convencer a população que não eram deuses, mas simplesmente enviados em nome do único e verdadeiro Deus. Atos capítulo 14, versículo 12. Barnabé e Paulo estiveram presentes na reunião dos apóstolos, que ficou conhecida como Concílio de Jerusalém. Gálatas capítulo 2, versículo 1 e Atos capítulo 15, versículo 2. A decisão mais importante tomada neste concílio, certamente por influência de Barnabé e Paulo, foi a de que os gentios, ou seja, os não-judeus, conhecidos também como pagãos, poderiam abraçar a fé em Jesus Cristo e serem batizados. Assim, a fé em Cristo se espalhou pelo mundo fora do judaísmo. Foi um grandioso passo da igreja nascente. Voltando a Antioquia, Paulo convidou Barnabé para empreenderem outra viagem missionária. Barnabé quis levar seu primo Marcos. Paulo, porém, não concordou. Por isso, Barnabé e Paulo se separaram e seguiram rotas geográficas diferentes. Barnabé e Marcos foram anunciar o evangelho na ilha de Chipre, como vemos nos Atos capítulo 15. Alguns estudiosos atribuem a São Barnabé a autoridade da Carta dos Hebreus. Isso pode ser possível porque o conteúdo é de um bom conhecedor do judaísmo e profundo conhecedor do cristianismo.
Este era o caso de São Barnabé. Relatos indicam que São Barnabé tenha sido morto em Salamina, Chipre, por judeus. Estes não suportaram o grande sucesso que Barnabé alcançou entre os judeus, prenderam-no e depois apedrejaram-no. Marcos, seu primo evangelista, sepultou o corpo numa caverna. Séculos mais tarde, em 488, suas relíquias foram encontradas e um mosteiro foi construído em sua homenagem em Salamina. Por isso, São Barnabé passou a ser venerado como padroeiro de Chipre. São Barnabé, rogai por nós.